porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Amém? Glória a Deus. Assim houve 14 gerações de Abraão até Davi, e mais 14 de Davi até os israelitas forem levados para a Babilônia. E daí o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Está escrito em Mateus 1, verso 7, que é a genealogia. No total de 42 gerações até chegar o Messias. De Adão a Abraão foi 2000 anos. E de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais, mais 2000 anos. Isto mostra que Deus sempre teve um propósito na vida da humanidade. Isso mostra que Deus nunca esqueceu do ser humano. A gente faz uma conta, dá 6.000 anos em média. E desde o dia que o homem caiu, Deus formou um propósito, um plano para salvar a humanidade. E havia uma promessa do Messias. Toda a escritura sagrada aponta para o Messias. Do sacrifício que Deus fez do primeiro animal para vestir Adão, até o dia da crucificação, a Bíblia aponta para Jesus. Mas Deus precisava cumprir o seu propósito na vida da humanidade, mas para isso Ele precisava de ferramentas e de instrumentos, de pessoas capazes de realizar a sua obra. Não que Ele não pudesse fazer, mas Deus incoube essa tarefa a cada pessoa que se pôs à disposição. Pessoas que resolveram, por livre e espontânea vontade, ouvir a voz de Deus e seguir o seu propósito. Noé seguiu o propósito de Deus. Abraão seguiu o propósito de Deus. Mas o propósito para gerar o Messias começou lá no princípio, com Sara, na promessa que Deus fez a Abraão, que faria dele uma grande nação. Nós sabemos que nós somos filhos de Abraão pela fé, filhos da fé que Abraão teve. Sara, Rebeca, Lia, Tamar, Raabe, Ruth e Maria são mulheres que deixaram serem usadas por Deus para segundo o seu propósito. Essas mulheres, elas não hesitaram em cumprir o propósito de Deus, mas só Maria foi quem teve um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Maria ficou grávida do Senhor e não de homens. Uma menina que tinha 16 anos, que estava prometida a casamento. Ela estava fazendo planos de casar com José e viver a sua vida pacata, lá em Belém. Ela dizia: eu vou casar e vou ser uma mulher feliz igual qualquer pessoa, igual qualquer mulher. Ela tinha os planos dela, ela tinha os propósitos dela. Mas um belo dia, chega o anjo com a mensagem de Deus e diz: Maria, Deus está te chamando para um propósito. Maria, a princípio, ficou pensando: como eu vou ter um filho se eu sou virgem? Mas aí, ao anjo explicar, ela entendeu o propósito e aceitou o propósito de Deus. Maria tinha seus planos, mas resolveu no seu coração deixar os seus planos de lado, seu propósito de lado, para viver os projetos do Senhor, para ser a mulher bem-aventurada, a virgem a qual as escrituras sagradas apontavam. Isaías disse que o Messias nasceria de uma virgem, e Deus olhou para Maria e disse: é essa. Só que Maria tinha escolha, livre-arbítrio de escolher cumprir o propósito dela ou de Deus. Deus não obrigou a Maria a ser mãe de Jesus. Deus fez a proposta. Ela pensou consigo mesma: eu sou sua serva. Ou seja, em outras palavras, eu estou aqui para cumprir o que Deus mandar. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo diz que não tem mais vontade própria, que ele é escravo de Cristo, servo do Senhor.
Jesus naquela cruz diz assim: Pai, que se for possível tira de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade, não, porque a vontade de Deus é soberana, mas soberana para aqueles que creem, para aqueles que se submetem. Deus nunca obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Deus nunca vai impor para alguém, a duras penas, não cumprir o seu propósito. Deus dá escolhas. Deus diz assim: olha, eu tenho isso para você. Você escolhe se quer fazer o que eu estou pedindo ou o que você quer fazer. E Deus não vai impedir de você dizer não. Deus não vai impedir a mim de dizer não. Agora eu fico olhando, imagine Maria, uma jovem que tinha entre 14 e 16 anos, prometida a casamento, virgem, numa cultura onde uma mulher que aparecesse grávida, sem casar, seria apedrejada, seria morta. Ela estava nesse momento abdicando não só de um propósito de um casamento, mas da sua reputação, da sua própria vida, para cumprir o propósito de Deus. Seria um propósito suicida aos olhos humanos, porque uma jovem que está prometida, que é tratada como virgem, que nunca tocou em homem nenhum, e agora aparece grávida, numa sociedade onde não tinha misericórdia desse tipo de atos. Maria estava fazendo uma coisa difícil, dura e difícil. Não foi uma coisa fácil de fazer. Engravidar, imagine as pessoas dizendo: José deitou com ela antes do casamento, ou ela se deitou com alguma pessoa e traiu a José. Mas ela não hesitou. Ela disse: que Deus faça conforme o que você falou. Ela se entregou para cumprir o propósito de Deus. Ela se entregou para que Deus fizesse dela um instrumento maravilhoso para gerar o nosso Messias. Assim como Deus usou Maria, Deus quer usar outras pessoas, porque Deus usou várias pessoas para cumprir cada um segundo o seu propósito. Várias pessoas, a Bíblia foi escrita porque pessoas se submeteram à vontade de Deus, para que Deus realizasse os seus propósitos, para que hoje tivéssemos como conhecer a Ele. Pessoas morreram, pessoas deram sua vida para cumprir o propósito de Deus. Pessoas abdicaram da sua vida comum, dos seus sonhos, para cumprir o propósito de Deus. Se a gente for listar aqui pessoas que elas deixaram de viver o seu propósito para viver o propósito de Deus, a gente vai passar a noite toda narrando. Eu comentei sobre um aqui. Jeremias é um, deixou de casar, de ter uma família, para quê? Para pregar, para levar a mensagem do Altíssimo. Quantas pessoas fizeram isso? Teve que abdicar em um tempo difícil, porque naquele tempo, sabe qual era a maior vitória? Sabe qual era a maior vitória de uma pessoa? Era quando ele fazia sua casa, quando ele pagava o dote da mulher e casava e formava uma família e tinha muitos filhos. Tanto é que a mulher que não tivesse filho era tratada como seca, como infrutífera. Ela era maltratada pelas outras, era excluída. Homem nenhum queria ter uma mulher que não tinha filhos, tanto que a lei permitia que o homem casasse com outra para que tivesse filhos. Imagine quantas pessoas deixaram de viver o seu sonho para viver o sonho de Deus. Quantas pessoas deixaram de estar onde queriam estar para estar onde Deus queria que estivesse. Tudo isso para fazer a vontade de Deus segundo o seu propósito. O que muita gente não sabe o que é propósito. Para a gente conseguir alcançar o objetivo, o alvo, nós precisamos passar por um processo. E esse processo nós conhecemos como processo, como sofrimento, como dor. Mas Deus chama de propósito.
Paulo escreve que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente fala boa, perfeita e agradável, mas a gente está passando por tanta luta. É tanta coisa que a gente queria e não pode ter, tanta coisa que a gente queria fazer e não pode fazer. Mas para Deus é bom que a gente não faça. Para Deus é bom que a gente não tenha. Para Deus é bom que a gente mude nossos planos. Como eu disse no início do culto, eu queria ter minha empresa, ter meu carro, minha casa modesta, fazer minhas viagens, mas Deus tinha outro propósito para a minha vida. Já pensou se eu digo não? Talvez eu ia estar com meu carro, com minha casa, minha vida, mas eu não estaria cumprindo o propósito de Deus. Ele ia me matar? Não. Ele ia me maltratar? Não. Mas também eu não iria desfrutar da felicidade de fazer o que Deus queria. Tem muita gente vivendo o seu próprio propósito, mas está infeliz, vivendo uma vida totalmente infeliz, porque está vivendo, eita, esse microfone, pois está vivendo uma vida sem propósito, está fazendo o que quer e não o que Deus pediu que fizesse, está vivendo do jeito que quer e não como Deus queria que vivesse, está tomando suas próprias decisões. Maria resolveu servir a Deus, Pedro resolveu servir a Deus, Tiago resolveu servir a Deus. Todos que Jesus chamaram resolveram seguir os planos de Deus, mesmo que eles pagassem com a vida como muitos pagaram, mas resolveram fazer isso. Mas já estamos aqui, 2000 anos se passaram, como se passaram os 2000 anos de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, e agora se passou 2000 anos, e nós sabemos quem é o Cristo, porque Maria, ela resolveu cumprir o propósito de Deus na vida dela, ela resolveu se submeter à vontade de Deus e gerar o nosso Salvador, o nosso Messias. E ele nasceu, ela cuidou, ele cresceu e seguiu o seu propósito, o propósito do Pai. Ele foi crucificado e nos deu vida, e deixou uma ordem, como está escrito lá em Mateus 28. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando a obedecer toda a minha lei. Jesus, ele fez uma proposta para cada um de nós, como fez para Pedro: de agora em diante tu serás pescadores de homens. Jesus também fez o seguinte: a todas as pessoas a qual ele derramou o Espírito Santo, como Deus derramou em Maria para poder gerar um filho, Deus também derramou o Espírito Santo em cada um de nós para gerar Jesus. Maria, quando recebeu o Espírito Santo, ela engravidou do Senhor e gerou Jesus no seu ventre. Nós, quando recebemos o Espírito Santo, geramos Jesus dentro de nós. Mas eu escolho se eu quero gerar Jesus ou não, porque a escolha é minha. Se eu quero interromper essa gestação ou não. Tem muita gente negando de ser instrumento de Deus para gerar Jesus na vida das pessoas, para salvar as pessoas. Tem muita gente que recebeu o Espírito Santo, mas não tem propósito. Tem muita gente que não quer seguir o propósito. Uns até começaram e abandonaram no caminho, abortaram Jesus. Aceitou o propósito, engravidou e depois fez assim, ó, tirou. Maldito é aquele que coloca a mão no arado e volta atrás. Tem muita gente que está na igreja sem propósito. Maria estava vivendo diante de Deus, mas vivendo segundo o propósito do Pai e a vontade do Pai. Eu e você precisamos acordar para isso. Nós não fomos chamados para poder seguir os nossos planos. Nós fomos chamados para seguir os planos de Deus, os propósitos de Deus. Porque somos instrumentos do Senhor para a boa obra. Paulo diz que somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Às vezes a pessoa se escolhe.
Já está no meio do ano, a gente está no meio do ano. Muitas pessoas fizeram propósito de casar, de se formar, de arrumar um emprego, de comprar um carro, de comprar uma casa, de viajar, de fazer uma festa, não sei. E até agora não conseguiu. Foi porque Deus não deu? Não, é porque não perguntou a Deus se era da sua vontade. Simplesmente disse assim, ó, eu vou fazer e pronto. Provérbio 16 diz, o homem pode fazer o seu plano, mas do Senhor é a última. Os planos de Maria era casar com José e ser feliz. Mas Deus não queria que ela casasse agora. Deus interrompeu os planos dela por um momento. Você vê que Deus não proibiu Maria de casar, não impediu de casar e ter seus filhos. Pelo contrário, Deus queria que fizesse primeiro o que ele quis, o propósito dele, seguisse o seu propósito. Deus só fez retardar um pouquinho o casamento. Ela casou depois, ela teve seus filhos. É o que muita gente não entende, que quando Deus chama, Deus não tira, não anula os seus sonhos. Deus simplesmente, Ele te leva para outra dimensão. Ele te dá outra direção. Você quer ver uma coisa? Tinha uma mulher viúva lá em Sarepta, e Elias tinha feito uma confusão retada com a seca. E aí Elias fugiu. O povo queria matar Elias. Aí quando ele volta lá da caverna, do vale de Querite, aí Deus vai para a casa de uma viúva, que ela vai te sustentar. Elias chega lá junto da fonte, a mulher está tirando água. Aí Elias, me dá água de beber, ela vai pegar. Aí Elias diz assim, volta aí mulher, peraí, eu quero de comer, tem o que para comer? Ela disse, ó, lá em casa não tem nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer 2 bolinhos, comerei eu e meu filho e depois morreremos. O que essa mulher estava esperando? A morte. Essa mulher estava esperando a morte. Sabe o que Elias disse? Dai para mim primeiro. Ou seja, só Deus as palavras na cabeça dela. Só vai agora antecipar a minha morte. Ela faz o quê? Ela pega e diz, não, eu vou morrer mesmo, tu vai morrer também, eu vou comer não vou te dar não, vou comer. Não, ela diz assim, ó, ela vai lá e faz para ele e dá. O que Deus faz? Deus muda o propósito, o processo. Deus agora não deixa faltar nem a farinha e nem o azeite, até que as coisas se normalizaram, porque a pessoa se submeteu primeiro à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Isso é propósito. Quando a gente entende que o propósito de Deus é maior do que o nosso, quando a gente entende que a vontade de Deus é maior do que a nossa, quando a gente entende não o que a gente quer, o que Deus quer, porque Ele é soberano. Aí o salmista vai dizer no Salmo 37, versículo 4, agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu. Maria agradou a Deus. A Bíblia diz o quê? O seguinte, que Deus estava se agradando de Maria. É quando eu faço as coisas para Deus, eu vivo em função de Deus, eu penso em Deus, eu vivo querendo sempre agradar a Deus. Aí Deus olha o que eu preciso, aí Deus olha os meus planos, e aí Deus diz, eu vou fazer melhor do que o que Ele estava pensando. Porque primeiro eu fiz o quê? Senhor, olha, eu quero isso, mas se o Senhor quiser diferente, eu estou aqui. Minha vontade não prevalece, porque o propósito é teu, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Foi como eu falei. Meus planos não eram isso. Eu lembrei disso aqui na semana retrasada que eu estava pregando aqui. Eu queria estar na minha igreja, lá na minha nova vida, lá com meu pastor, com minha igreja, com aquele povo todo que a gente estava junto. Queria agregar, queria trazer um trabalho para aqui, dar nova vida. Não queria estar na frente de um trabalho. Mas Deus quis que eu ficasse, Deus quis que eu fizesse. E eu ia dizer não. Se eu dissesse não, eu estaria negando a minha fé. Eu resolvi seguir o propósito de Deus. Deus me deixou com fome? Não. Deus me deixou sem carro? Não. Sem casa? Não. Deus me deixou triste? Não. Deus está realizando o seu propósito na minha vida e me suprindo. Maria não ficou sem marido, não ficou sem filho, não ficou sem casa.
Deus só deu a ela a honra de ser a mãe do nosso Salvador. Quem foi presenteada foi ela, de ser bem-aventurada entre as mulheres. Qual mulher teve a honra de Maria na terra? Qual mulher teve a honra de ser chamada mãe de Jesus? Qual mulher teve essa honra? Nenhuma. Só ela, mãe do nosso Salvador. Ela cedeu o seu corpo para gerar Jesus. Todas as mulheres cumpriram o seu propósito, mas Maria, ela foi bem-aventurada entre as mulheres, ou seja, entre todas as mulheres da época dela, ela foi a bem-aventurada. Talvez você estamos deixando de ser bem-aventurado em alguns aspectos, porque queremos fazer a nossa própria vontade, queremos viver o nosso próprio propósito, queremos viver os nossos planos e não os de Deus. Deus está dizendo: olha, eu quero você aqui. Você está dizendo: eu quero estar lá. Eu quero você ali. Você está dizendo: eu quero estar cá. Eu quero você lá. E você está dizendo: eu quero estar aqui. Não, Senhor, o que tu queres da minha vida? Faça conforme o Senhor falou, conforme a tua vontade, Senhor. Irmãos, eu quero viver o propósito de Deus e não os meus, porque se Deus estiver comigo, eu estou feliz. Davi estava lá, pastor de ovelha, lá esquecido. Nunca sonhou, nunca passou pela cabeça de Davi ser rei de Israel, nunca, lá no começo. Aí vem Samuel na casa de Jessé, vem olhar os filhinhos de Jessé, aí todo mundo fica entusiasmado, aí passa um não é, passa outro não é, passa outro não é. Aí Samuel lá já inconformado: tem mais algum aí? Aí Jessé: tem um lá jogado lá no mato, lá cuidando das ovelhinhas. Mas esse menino aí, deixa lá. Não, ninguém vai comer enquanto ele não vier, não. Quando olha, Deus é esse aí. Samuel, eu não vejo como você vê, não. Eu olho lá para dentro do coração. Tinha um rapazinho lá jogado lá. E Deus escolheu. Ele errou, muito errou, mas Deus escolheu ele. Amém. Errou depois. O poder faz isso. O poder às vezes fascina, mas é outra história. É outra história. Está Eliseu lá na casa do paiinho dele, lá nos meio dos gado, rico, pai fazendeiro. Aí Deus vai lá e unge esse menino aí. Elias passa lá e vem cá, filho, bora. Deixa eu ir beijar meus pais. Vai lá ligeiro e volta, embora-se embora. Eliseu largou de viver a vida dele, de fazendeiro, para viver a vida de profeta. Sabe como é que o profeta vivia? O profeta vivia sem nada. Não tinha casa, não tinha nada. Vivia assim, ó. Ainda sendo odiado por Jerusalém, porque chegava lá e profetizava. O povo odiava os profetas. Quando Samuel chega na casa lá em Belém, o que o povo diz? É de paz que tu vem? Já vinha logo já assustado, porque o profeta era o profeta do caos. E a gente tem que começar a entender que a gente não está aqui por brincadeira. A gente está aqui por um propósito. A gente está aqui porque Deus chamou a gente para um propósito. Deus chamou a gente para alguma coisa. E a gente já se perguntou: Senhor, o que é que tu queres de mim? É isso que o Senhor quer de mim mesmo? Você sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque Deus diz assim: ó, eu não quero você casando com aquela pessoa e a pessoa, mas eu quero. Já está vendo que está tudo errado, já está vendo logo no começo, mas a pessoa, eu quero. É bonito, é lindo, é maravilhoso. E aí vai e insiste. Aí muitos comércios, o cara abre um comércio, é crente, abre um comércio, aí Deus diz assim, ó, não é isso não. Aí o cara abre um comércio, na cara dura, abre, aí fecha as portas. É assim. Até pastores. Aí vai lá, abre igreja. Diz que Deus mandou. Aí Deus está dizendo: não é isso que eu quero. Não mandei você fazer nada. Eu tenho outros planos. Não, mas eu quero. Não é tempo, mas eu quero. É o que eu quero. Aí vai, faz isso segundo a sua vontade. Depois está aí frustrado. A igreja fechando e despedindo os povos. Porque faz as coisas segundo a sua própria e não segue o propósito de Deus. Maria não fez nada segundo a vontade dela. Ela fez segundo a vontade de Deus.
Todos que fizeram segundo a vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus, deu certo. Deus chama Noé lá no fundo, lá no começo. Vou voltar lá para o Velho Testamento. Aí Deus chama Noé, o mundo está um caos, estava uma porcaria, todo cheio de maldade. Aí Deus olha para Noé e diz: esse aqui é diferente. Vem cá, filho. Ó, tu vai fazer um barco gigante. Se vira, que eu vou encher esse mundo de água. Noé reclamou? Noé foi para mãos à obra, pai. E Noé levou 120 anos construindo um barco. Chamaram de doido, de maluco. Imagina aquele tempo, o povo chamando ele de doido, de maluco, de tudo que é coisa. E ele lá construindo a arca dele. Mas no dia que veio o dilúvio, quem estava na arca? Noé. Melhor estar onde? No meio dos estrumes, dos animais lá dentro da arca, no meio dos bichos, das feras da arca, do que estar onde? Afogado. Se ele faz o que ele quer, morria pronto. Desse jeito. Abraão estava onde? Na casa do pai, idólatra, cheio de ídolo, de Tera. Um irmão já tinha morrido, cheio de problema. Aí Deus diz: Abraão, vem cá, vem, bora, sai daí do meio da tua parentela. Quem quer sair do meio dos parentes? Você está vivendo no meio dos parentes, pessoas que você ama. Aí Deus: sai do meio desse povo aí, bora-se embora, vai para o deserto. Para o deserto? É. Abraão perguntou: tem o que lá? Não, porque ele sabia que lá não tinha nada, só tinha deserto. E ele pega tudo que tem e vai para onde? Para o deserto. Já pensou se Abraão não vai? Israel não existia. Deus usou ele como instrumento para formar um povo. Bendito serão os que te abençoares, e malditos os que te amaldiçoares. Deus disse para ele assim: ó, farei de tu uma grande nação. Cumpriu ou não cumpriu? Está aí até hoje. É isso que a gente tem que aprender, que quem segue os propósitos de Deus, como Maria seguiu, não se arrepende. Está cheio de gente querendo fazer o que quer. Vamos dar exemplo? Eu vou começar até a bater um pouquinho aqui, desculpa. Aí Deus fala: vamos na igreja hoje. Deus fala no coração, o coração está queimando para ir no culto. Não estou dizendo de quem está trabalhando, quem está ocupado. O coração está queimando para ir para o culto. A pessoa não vai, não obedece. O coração está queimando para ir para o culto. Já sentiu aquele queimor no coração na hora de... que chega na hora no dia... Não, eu fico aquele dia todo pensando: tenho que ir no culto hoje, eu tenho que adorar, eu preciso orar. E a pessoa vai lá e não vai. Aí está dormindo, o Espírito Santo levanta, vai orar. Não, estou com preguiça, amanhã eu vou acordar cedo. Levanta, meu filho, vai orar, tem alguém precisando de tu. E eu: não, a cama está quentinha. Aí a pessoa não vai. No outro dia aconteceu uma tragédia, e Deus estava pedindo para quê? Para intercessão. Não é melhor ouvir a voz de Deus? Não é melhor querer fazer o que Deus está pedindo? Aí a pessoa tem um talento, gente, tem um talento, tem um dom. Aí Deus está dizendo: eu quero te usar. Não, não. Eu quero viver minha vida. Eu quero viver a minha vida. Versículo 38, Maria diz assim. Maria chega lá e diz: ó, eu sou uma serva de quem? De Deus. Ela diz: eu sou uma serva de Deus. Ela não diz: eu sou qualquer um. Ela disse que era serva de quem? De Deus. Serva de Deus. Sabe o que é servo? A palavra servo, ela serve para minimizar a palavra escravo. Servo é escravo. Naquele tempo a palavra servo vinha de escravidão. Servo era escravo. Não era empregado, não, era escravo. Não tinha escolha. Ela diz assim, ó, em outras palavras: eu não tenho escolha. O Senhor é soberano, o Senhor é meu dono. O Senhor manda em mim. É o que ela diz. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Ela disse assim: que aconteça comigo. O Espírito Santo veio sobre Maria, engravidou Maria, e agora tem que explicar a quem? A José. Deus falou com ela que ia falar com José alguma coisa? Não. Para todos os efeitos, ela tinha que enfrentar agora a sociedade e o noivo. Imagine você, homem, você está namorando com uma menina prometida para casamento, e aí a menina aparece grávida. E aí? Fala para mim. Hã?
Você é homem, a menina que você namora parece grávida. Vai chegar lá, você me traiu, você. Maria, ela sabia que, eita, José quando souber vai me matar, esse povo vai me matar. O que é que Deus faz? Deus quando chama, Deus o quê? Garante. Aí Deus chega lá, manda o anjo vai para José. Ô José, não hesite de receber Maria como sua esposa, porque o filho que ela carrega é do Espírito Santo. O próprio Deus se encarregou de proteger Maria da má fama. José, ele pegou, respeitou Maria, assumiu a responsabilidade, não deixou ninguém falar de Maria, carregou Maria, porque Deus havia cuidado dela. A gente não pode ter medo de cumprir o propósito de Deus, irmão. Não pode, porque quando Deus chama, Deus garante. Deus não deixa ninguém padecer por causa do seu propósito. Não deixa. Sabe qual era o maior medo de eu fazer a obra como pastor? Sabe qual era? É porque quando eu era obreiro, um dia eu estava cheio, um dia eu estava vazio, um dia eu estava cheio, um dia eu estava vazio. Eu dizia a Deus, e no dia que eu estiver vazio, como é que eu prego? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Eu ficava com medo de não ter a presença de Deus para poder cuidar da obra. Deus nunca me deixou vazio. Deus nunca, de lá para cá eu não sei o que é estar vazio. Eu sei que é estar preocupado, mas eu não sei o que é estar vazio. E eu, quando era obreiro, eu ficava vazio às vezes, não sentia nada, não sentia Deus perto de mim. E de lá para cá eu nunca fiquei um dia sem sentir Deus longe de mim. Diz assim, Deus está longe de mim. Não, Deus sempre pertinho de mim. Sempre eu vejo a mão de Deus na minha vida, sempre, porque Deus me chamou e Deus garante. Aí eu vejo pessoas só andando para trás. Deus está chamando, vem, toma uma posição, assume a responsabilidade. Eu te chamei para isso, eu estou te dando uma proposta, é o propósito que tem que cumprir. E a pessoa está dizendo, não, eu quero viver a minha vida. Deus não vai matar você, Deus não vai maltratar você, mas você vai perder de viver o melhor de Deus, de escrever a sua história. O próprio salmista diz, entrega a tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele. Aí no versículo 25, Davi escreve, e Davi é testemunha disso. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo ser desamparado, e nem a descendência mendigar o pão. E tem gente com medo de fazer, de cumprir o propósito de Deus, porque quer cumprir o seu próprio propósito. Nem tudo que a gente escolheu fazer é o que Deus quer que a gente faça. Eu já dei muito passo errado, irmãos. Já dei muito passo errado, porque eu queria fazer a minha própria vontade, e acabou dando errado. É o que acontece hoje. Aí você vê muita gente frustrada. Eu já vou terminar já. A gente precisa de mais uma coisa. A gente precisa aprender a ouvir a voz. Aí a pessoa pergunta, mas como é, pastor, que eu ouço a voz de Deus? Quem sabe ouvir a voz de Deus aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Deus, quando Ele fala com a gente sabe que é Ele falando. Ele não vai falar usando uma pessoa para falar com você. Ele vai falar no seu coração. Você sabe que queima aí dentro a vontade de fazer. Você sabe que queima aí dentro a vontade de se entregar, de deixar Deus agir na sua vida, de se submeter. Você sabe. Sabe que Deus está chamando você para um propósito, porque toda vez que você vê alguém fazendo, toda vez que você ouve alguém dizendo, seu coração queima, seu coração palpita, você tem vontade de estar lá, mas falta coragem, falta força. Você fica assim, mas eu não vou conseguir, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Maria não sabia parir, não. Maria não sabia nem o que era um homem. Maria não sabia nem o que vinha pela frente, só sabia que Deus mandou ela engravidar do Espírito Santo. E acabou. Ela não pensou duas vezes quando ela entendeu o propósito.
Aí Deus chama para fazer uma obra e a pessoa fica perguntando. Aí eu volto para Pedro. Quando Deus chamou, agora tu vai ser pescador de homem. Pedro perguntou como é que vai fazer? Não. Pedro simplesmente seguiu Jesus e deixou Jesus ensinar ele. A gente precisa tomar coragem, tomar posição e viver o propósito. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou feliz com um bocado de gente nessa igreja. Eu tenho felicidade aqui com um bocado de gente. Eu vou falar em relação à obra. A pregação não está falando só da obra, está falando de tudo. Mas eu vou citar aqui. Eu fiquei feliz quando Fabrício, quando Jane se submeteu, chegou aqui e se prontificou a fazer a obra, mesmo sem saber fazer. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz quando Roberta chegou aqui, quando Mauricela pediu para limpar a igreja, pediu para estar no louvor. Eu fiquei feliz. Quando o Ney disse que ia aprender a tocar bateria, para ajudar. Quando o Ramon começou a aprender a tocar o violão. Sabe o que é isso aí? Porque sentiu no coração de fazer e está deixando Deus trabalhar. E Deus está trabalhando, capacitando. Sabe qual é o problema? É quando Deus fala com a gente e a gente diz, eu não vou. Eu não vou. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus preparar você, deixa Deus lhe lançar, deixa Deus lhe levar para novos horizontes. Pedro ouviu Jesus, ó, leva esse barco para a água profunda. Pedro não pensou não, botou o barco e foi. Senhor, eu trabalhei a noite toda, pai. Eu trabalhei a noite toda. Não peguei nada. Mas o Senhor está mandando fazer, eu vou fazer. Talvez está dizendo, eu tentei aprender, eu não consegui. Mas o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque o dom não é teu, o Espírito não é teu. Ele que capacita a gente. Quando a gente começa, Deus vai lá e derrama o Espírito. Quando a gente se submete aos propósitos de Deus, Deus vai lá e derrama o Espírito. Maria se submeteu, o Espírito veio sobre ela. Tem gente que nunca vai ser cheia do Espírito Santo 100% porque ela não se prontifica. Jesus expulsou um demônio de um jovem, lá em Lucas 8 fala, expulsou um demônio de um jovem gadareno. Sabe o que foi o que ele falou? Mestre, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ser seu discípulo. Jesus, não, fica aí e vai fazer a obra aí. Ele hesitou? Ele queria ir, era vontade dele, mas Jesus, tu vai ficar aí, vai pregar aí, na tua casa. E ele ficou. Porque ele aprendeu a ouvir a voz e foi imediatamente. Tinha acabado de ser expulso o demônio e ele, esse homem aprendeu a ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente não aprende a ouvir a voz de Deus como Maria. Sabe por quê? Porque falta entender o propósito. Falta entender o propósito. Nunca esqueço o dia que eu fui chamado para fazer a obra pela primeira vez. Eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Eu olhei assim e disse assim, ó, eu não tenho capacidade nenhuma, o Senhor está mandando, eu vou fazer. O bispo Jade chegou para mim e disse assim, vem cá, pensem comigo. Ele tem mania de entortar o queixo assim. Eu ficava olhando para o queixo dele, entortando o tempo todo. Ele falou assim, e aí, você tem fé de ir no campo do gado, encher um ônibus? Eu falei, sim senhor, bispo. É pastor, não é? Sim senhor. Vou lhe dar um ônibus, vou pagar um ônibus, não decepcione não. Eu nunca tinha evangelizado na vida, eu nunca tinha pregado para ninguém na rua. Saiu eu e Davi. Eu e Davi, a gente foi no ônibus. A gente voltou com o ônibus, o povo estava agarrado na porta. Eu nunca tinha orado ninguém. Davi até hoje conta esse testemunho. Nunca tinha orado ninguém. A mulher disse assim, ó, eu não vou quando eu não posso andar. A perna da mulher estava com a ferida grandona, enrolada de ditadura. Botei a mão na ferida da mulher, gritei, em nome de Jesus, seja curada. A mulher bateu o pé no chão, ficou boazinha, tirou assim, estava sequinha a ferida, ela gritou assim, eu vou para a igreja agora. Davi ficou assim, a gente ficou. Pergunta se a gente repetiu, mas não, porque a gente estava seguindo os planos de Deus. A gente queria fazer o que Deus estava pedindo. Primeira vez que eu expulsei um demônio, o pastor largou lá, ó, se vira aí, obreiro. Deus te deu o Espírito Santo para quê? Foi pela fé. E eu me lancei. Primeira vez que eu subi no altar para pregar, o pastor se mandou e larguei eu lá, com a igreja cheia de gente. E não era igreja com pouca pessoa não, era com 60 pessoas. Aí eu comecei, o homem que andou na Galileia, e fui embora, fazendo lá ainda cantando. E aí Deus me capacitou, Deus foi me ensinando.
Aí a pessoa fica dizendo, eu não posso, eu não sei, eu isso, eu não quero, eu quero outra coisa. Deixa Deus cumprir o propósito de sua vida. Deixa Deus terminar a obra que começou. Deus não te chamou para sentar no banco. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para tu viver somente o que tu quer viver, não. Deus te chamou para viver segundo o seu propósito. Isso eu não estou falando só da obra, eu estou falando de tudo. Se seu coração queima em uma coisa que você vai fazer, faça. Deus está falando com você. Mas só não viva a sua vontade. Faça a primeira vontade de Deus. Deus não está pedindo você se formar, de você ter um emprego, de você ter sua casa, de você ter seu carro. Deus está dizendo, eu quero te usar para cumprir o propósito. Eu quero te usar para cumprir o propósito. Só isso. Amém? Não tenha medo de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não tenha medo. Maria não teve. E ela foi a bem-aventurada entre as mulheres. Se você não tiver medo, você será bem-aventurado entre os homens dessa época. Não tenha medo. Eu não tenho medo de estar aqui. Eu não tenho medo de dar meu tempo. Eu não tenho medo de ficar acordado. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu não tenho medo de me lançar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E eu estou aqui. Quando eu abri esse lugar aqui, eu não tive medo não. Eu falei assim, eu devolvo o dízimo de R$500. Dízimo e oferta lá na outra igreja. Dava R$500 por mês. Tempo que eu estava com 2 comércios, estava bom. Eu falei assim, tenho minha casa para terminar. Tem um bocado de coisa para fazer. Aí eu disse, sabe de uma? Cheguei aqui, dava placa de aluga assim. Eu falei, vou ligar. Ligar para Michel. A Michel não é minha não, é do meu sogro. Eu digo, pronto, conversa com ele aí. Ele ligou, o seu Carlinho ligou para mim. O seu Carlinho é R$500, pastor. R$500. Falei, pronto, se eu venho amanhã aqui para eu pegar, eu já conheço o ponto. Eu venho amanhã para poder eu lhe dar a fiança. De manhã, 6 horas da manhã, estava na minha porta. Eu dei o dinheiro a ele disse, eu vou tirar uns trem velho que tem lá dentro. Eu vim aqui, limpei, tinha um açougue aqui, eu quebrei. Entrei para dentro, não tinha púlpito, não tinha nada. Aí o pai de Lucas deu esse púlpito. Aí o cara estava me devendo, Deus abençoou, comprou as cadeiras. A gente tirou o bebedor ali no cartão de Ildes. Aí um ventilador velho o pastor me deu. Aí eu consertei. Aí foi indo. A gente bebia água quente, né, mais volta? A água estava ali ruim mesmo. Aí Deus trabalhou aí. Por quê? Porque se eu fico parando pensando, mas eu não sei, eu não posso. É isso que a gente está falando. É isso que Deus está querendo falar no teu coração. Esse ano eu quero poder contar com pessoas aqui na obra. Com pessoas servindo, com pessoas ajudando. Pessoas se dando para Jesus. Aqui tem muita gente que está cumprindo o propósito de Deus, mas tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que se prontifica a servir. Não serve aqui na obra, mas serve com ajuda financeira, serve com ajuda na limpeza, serve com ajuda de um bocado de coisa. Mas pessoas que estão se dando, que Deus fala no coração e não pensa. Vai lá e faz. Mesmo que sofra, mesmo que nem está podendo, mas faz. Se dá. E Deus abençoa. Amém, gente? 9:04. Hoje eu encerro a última mensagem. Hoje eu estava tão doido lá, porque eu estava querendo. As contas não estavam fechando, não. Eu falei, está faltando, tem tão mensagem sobrando. E só tem esse domingo, o último. Aí eu lembrei que Milena pregou um domingo. Aí na sequência, hoje eu encerro a mensagem dos propósitos. Eu ia pregar sobre Pedro ali, aí eu agreguei na entrada do culto. Aí eu juntei 2 mensagens em uma, para poder não ficar uma sobrando. E aí eu vou entrar esse mês que vem, a partir da terça-feira, na ceia, eu anuncio qual a mensagem a gente vai trabalhar esse mês. Amém? Quem entendeu a mensagem de Jesus? Glória a Deus. Eu estava falando com o pastor que eu gosto dessa igreja, porque eu pego todo mundo ficar calado. Tem pastor que gosta de agitação, eu não, eu gosto disso aqui. Vocês estão calados, estão pensando. Bora ficar de pé para a gente ir para casa. Né? Tu disse que queria falar uma coisa?